Fala, Dofão, bom dia. Entrei, Diguinho. Tava te achando aqui não. Achou agora? Agora você apareceu, né? Tô muito escuro aí. Vamos ver Tá um se é pouquinho. melhor aí. E aí? Aí, agora tá bom. Tudo bem, cara? Tudo tranquilo. Como é que tá o domingo aí? Tá bom demais. Tá igual tá aí, ó. Tá bonito o dia, né? Aqui tá um dia bonito, cara. Um dia Tá bom bonitão. Tá um demais. sol lascado lá atrás. Mas tá friozinho, né, cara? Não tá aquele calorão, não. É. É. E vocês aí, como é que foi o teu aniversário aí da Flavinha? Foi bom, cara. Você viu, né, a foto, né? Aham. Foi legal, foi bom demais. Fizeram um São João aí? Fizemos uma festinha aqui, né? Que As bom. crianças curtiram demais. É, né? Comeram Foi muito bom. muita pamonha, muito milho aí, cara? Não, aí não fez, não. Só salsichou o churrasquinho mesmo. Entendi. Mas e aí, meu querido? Como é que estamos aí? O que nós vamos conversar hoje? Travou a tua Cara, imagem aqui. travou não? Tô aqui. Tá vendo eu? Voltou, voltou. Voltei pra você, cara? Voltou. Tá, então tá bom. É, cara, eu acho que esse tema que a gente colocou hoje aí é um tema muito importante, né, cara? Porque a gente tem que pensar o daqui pra frente, né? O quanto que a gente pode aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, né? De parar, de pensar, de ver tanto em saúde, né? Que nós estamos aí passando por essa pandemia, que ou seja, é algo que está afetando muita gente, mas será que a gente pode pensar em alguma coisa diferente lá, né? Aproveitar essa fase para fazer diferente lá na frente, né? Então é isso que a gente pensou nesse tema, né? Como devemos esperar a saúde, né? Daqui para frente, porque eu acho que a gente pode abordar ela de uma forma diferente, né? Nós podemos fazer coisas diferentes amanhã para entender que a nossa saúde tem muito mais a fazer do que como estava sendo feito, né? A gente bate bastante aí nas lives que a gente fala, né? Que nós temos que ser igual o carro, né? Independente se tem problema ou se não tem problema, procure se manter, procure trocar o seu óleo, né? Procure colocar coisas boas, né? Para dar mais força para que a gente viva em saúde, né? E eu acho que essa é a ideia principal nossa aqui hoje, né? É É, falar mesmo o quanto a gente pode manter-se bem, né? Manter um bem-estar para se a gente adoecer de uma forma melhor, vamos pensar assim, né? Ou seja, a gente é. pode adoecer de uma forma, a trabalhar de uma maneira diferente e automaticamente nem sempre ter uma consequência tão grande, né? Então acho que essa foi a ideia, né, dessa live hoje com esse tema, né? Me chamou a atenção essa semana, no consultório, um paciente que eu atendi. Não é um paciente muito antigo, não, mas ele já veio algumas vezes comigo. E ele falou assim, no final, na hora de ir embora, falou assim, poxa, vamos torcer logo, né, para essa vacina, para isso tudo, para essa vacina sair logo, para a vida voltar ao normal. Aí isso me chamou a atenção. Na hora eu falei um pouquinho com ele, mas é difícil, né? Porque óbvio que é um entendimento que nós temos há muito tempo e o paciente que é leigo nem tanto, né? Mas é que eu falei com ele, falei, olha, sim, legal que a vacina esteja disponível, que seja importante, eficaz, mas eu acho que a gente não pode esperar isso daí, não, porque se a gente ficar esperando uma vacina, a gente está cuidando da saúde como a gente cuida há 100 anos, né? Como nós cuidamos da saúde lá em 1920, numa outra pandemia que houve, se não me engano foi a gripe espanhola, 1920, que é a história, né, Adolfo, de esperar alguma coisa externa que venha me solucionar o meu problema. Então, uma vacina que solucione lá o meu problema, o medicamento que solucione aquele problema, que a gente fala o tempo todo, né? A gente nem vai entrar em discussão de vacina aqui, porque não vai caber isso aqui, Sim. mas não é que seja algo proibido, errado e medicamentos também. É a gente depositar nesses elementos toda a esperança de solução quando a solução está em nós, né? Então eu falei com ele, falei, olha, concordo com você que a vacina vai trazer uma tranquilidade para muita gente. Porém, a gente não pode botar na vacina a solução. Se a gente não olhar para nós, a gente vai ficar dependendo sempre de um fator externo. Não sei se você viu aqui no Rio, anunciaram que só vão liberar as praias na hora que a vacina estiver disponível, né? Então, para nós é uma coisa surreal, né? É uma coisa Sim. surreal pensar nisso. Ou seja, a hora que eu tiver uma solução lá externa, beleza.
Então, eu não preciso cuidar da minha saúde, eu não preciso me preocupar com a minha imunidade, eu não preciso me preocupar com as minhas emoções, com o meu bem-estar físico e mental. Aí eu vou ali, tomo um medicamento, uma vacina e aquilo resolve a minha vida. Né? Eu brinco com os pacientes, né? Se você dar de cara com um leão na selva e tomar um Rivotril, o leão não vai sair da sua frente, não, ele vai continuar ali. Né? Sim. Então, o medicamento tem sua aplicabilidade, a vacina também, mas a gente está precisando olhar um pouco a maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida e a nossa saúde, né? Que é o que você falou aí no início. O teu carro novo lá, você leva na revisão e ele não está fazendo barulho nenhum. Por que você levou na revisão? Porque te disseram que ele vai perder a garantia. Teu carro custou 200 mil, né? E quanto é que custou o teu corpo? Quanto é que vale o teu corpo, né? Para você levar lá de tempos em tempos e avaliar e tudo mais, né? É interessante isso, né, Diguinho? Porque as pessoas não estão parando para entender que elas podem buscar outros mecanismos, né, de se defender agora, né? Não adianta a gente querer só Uhum. esperar a vacina, como você está colocando. Vou esperar a vacina chegar e aí eu vou poder ir para a praia, vou poder ir ver. Não, a gente pode buscar diversos outros recursos agora e já começar a fazer isso a partir desse momento, né? Até eu postei esses dias atrás aí no Instagram, né, um áudio de uma pessoa que faz parte da comissão que está estudando o Covid aí no Brasil, e ele falou, né, a principal coisa, uma das principais coisas que a pessoa tem que ter é uma atividade física constante, porque a atividade física é algo que aumenta nosso poder de defesa, aumenta a nossa capacidade imunológica. Então, peraí, será que só esperar a vacina, ou será que eu já posso começar a fazer uma atividade física regularmente, controlada, personalizada, né? As Uhum. pessoas, assim, eu vou vender o meu peixe agora aqui, né, o Diguinho. Eu tenho uma academia, a gente tem uma academia aqui que é uma academia de treinamento funcional faz 7 anos e a gente trabalha de uma forma personalizada. É um trabalho individual e para aquela pessoa. A ideia não é simplesmente ali fazer uma pura e simples atividade física, mas é fazer algo que pode complementar você e te dar saúde. Esta é a ideia, né? Porque a gente sabe que tem às vezes aquelas pessoas que vão na academia, pagam lá para ficar simplesmente olhando quem está do lado, quem não está, né? Vou lá, faço a meia horinha de esteira, ando um pouquinho. Gente, a gente tem que fazer algo mais voltado ao que você pode conhecer a si, né? O que você tem de débil, né, de você? Muitas vezes o que está debilitado? O que eu posso trabalhar dentro de uma atividade física? E hoje tem muitas pesquisas mostrando o quanto que uma atividade física moderada e, de uma certa forma, constante, aumenta o nosso potencial de sistema imunológico. Ou seja, nossas interleucinas são aumentadas quando a gente faz atividade física. E o que estão mais boicotando, principalmente aqui no Paraná, que está difícil? Eles estão fechando a academia. Fechando a academia. Não é melhor, então, eu fazer algo, a colocar regras, colocar normativas para a academia e vamos trabalhar? Ou seja, vamos deixar o povo fazer atividade física? Aqui em Londrina teve algo pior ainda. Nós temos o lago, né? É um lugar aberto, é um espaço aberto. O cara foi lá e quebrou toda a calçada do lago e deixou todos os entulhos do lado de onde o povo caminha. Ou seja, ninguém nem pode caminhar. Ou seja, não podemos fazer atividade física. Mas o cara pode sair na rua e sair andando no quarteirão dele. E o Uhum. lugar que tinha o lago, um lugar fantástico, por que não fazer isso? Então, a gente tem que pensar que daqui para frente, uma atividade física é algo fundamental. Né? A gente não pode ficar apenas bitolado em eu vou fazer uma atividade física porque eu tenho um problema, que é o que acontece, né? A pessoa teve lá um Uhum. problema cardíaco, um problema respiratório, você tem que começar a fazer atividade física. Não, gente. Se você tiver com sua saúde perfeita, vai fazer uma atividade física. Se mantenha na sua atividade física, porque isso vai proporcionar que você aumente sua resistência. E isso, né, a hora que esse cara colocou isso, né, que foi numa rede nacional, a gente ficou espantado, falou, meu Deus, isso é uma coisa boa, né? Porque Uhum. a gente só está ouvindo justamente isso aí, né? Quando vai sair a vacina? Já foi feito o primeiro teste da vacina. Ou a gente está escutando ivermectina, hidroxicloroquina, ou seja, só estão pensando nos remédios e nos medicamentos, né, ou na vacina, para controlar a doença. Né? Então vamos sair, gente, nesse momento e aprender que a doença não é o que eu tenho que buscar. A doença não me importa, eu tenho que me importar com o que é saúde. Então vamos acordar nessa fase e entender o que eu posso fazer para buscar a saúde daqui para frente. Como eu posso me manter em saúde, né? Bom, Diguinho, você tem aí atrás, eu estou aqui atrás, né? Olha esse sol. É de graça para todo mundo. E se você ficar ali das 11 às 3 da tarde, né, entre esse horário, ficar 15 minutos
no sol, exposto com 70% do seu corpo exposto ao sol, você já teria os níveis ideais de vitamina D, né? Que você poderia pegar durante o dia. Tá lá, é de graça, ó. É de graça isso. E aí, onde está sendo falado isso na mídia? A gente vê bastante, principalmente com profissionais que já estão colocando aí diversos artigos e pesquisas mostrando que quem tem Covid tem baixa índice de vitamina D, tem mais consequência. Quem tem muita vitamina D não tem consequência, às vezes nem sintoma. E tá ali, ó a vacina ali, gente. E aí o que você tá me falando, os caras vão liberar o povo a ir pra praia, a não ir pra praia se não tiver vacina. Peraí, na praia que você pega o sol, na praia que você aumenta a vitamina D, né? Tá, tudo bem, não precisamos ficar aglomerado todo mundo, é isso? Não pode estar junto? Então coloca uma barriquinha a cada 3 metros, tá bom. Mas vamos pegar sol, por que que ninguém fala isso? Isso é algo importante. Nós precisamos aumentar esses níveis, né? Então vamos mudar essa concepção daqui para frente, gente. Vamos aproveitar toda essa informação que está sendo dada, né? A gente veio aqui para a internet a partir dessa pandemia, colocar informações que são importantes para que a gente se mantenha em saúde, não fique pensando apenas em doença, né? Então acho que isso é fundamental para nós. E você falou da vitamina D, né? Da história do sol tá aqui de graça, mas muitas vezes eu prefiro eu tô dentro de casa, fico no meu conforto de casa ali, eu tomo uma cápsula de vitamina D lá, numa dosagem alta. Ok, óbvio que às vezes a gente precisa, né, repor, porque nem sempre esse sol está assim disponível, né, todos os dias. Mas se a gente não se tocar de que os recursos estão disponíveis para nós, para melhorar a nossa saúde, e só depende de nós essa melhoria da nossa saúde, né? A gente vai cada vez entrar mais vai continuar, na verdade, cuidando da saúde da mesma forma que antigamente. Então, eu limito a atividade física, né? Como aquele profissional falou, né, Dolfo? Atividade física sim, serviço essencial. É sim serviço essencial. Porque se a gente olhar para atividade física, não, tá fazendo atividade física porque quer ficar forte ou porque quer perder a barriga, estão olhando dessa forma, na verdade. Né? E estão esquecendo que não, que a atividade física faz parte de toda a construção, do reforço, da melhoria do estado geral de saúde. Inclusive o fato de você interagir com pessoas, né? Você ver pessoas, conversar com as pessoas. Acho que a praia teria um pouco desse papel, né, de ressocializar, né? Todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro eu te falei essa semana, né? Quando liberou o bar, ficaram lotados, os bares ficaram lotados. Aí fala assim, mas as pessoas são muito irresponsáveis. Não, ninguém aguenta mais. Foi todo mundo trancado dentro de casa, ninguém aguenta mais. Quando liberou, saiu todo mundo. Quando liberou, encheu o bar, encheu o praia. Lotou tudo. Né? E talvez se nós tivéssemos colocado conscientização nas pessoas, desde o início, ao invés de trancar todo mundo, vamos lá, uso de máscara, álcool gel, as lojas têm que evitar a concentração de pessoas, ou seja, orientar e não simplesmente isolar, né, completamente, talvez a população tomasse consciência e, por vontade própria, as pessoas evitariam determinados lugares, evitariam sair de casa, não ficariam trancadas por obrigação. O Vinícius colocou uma coisa ontem na internet, no Instagram, eu não vou lembrar exatamente o que é, mas ele falou assim, quando proíbem você de fazer algo, isso não é direito, isso daí é permissão, uma coisa assim. E é bem isso, né? Nós temos direitos, mas aí nós simplesmente fomos cortados desses direitos, então nós tivemos aí a permissão de fazer tal coisa ou não. E aí perdemos o nosso direito, né? Nós tivemos só permissão. E o que você falou, a gente tem visto que pessoas que têm bons níveis de vitamina D, pessoas que vinham de uma prática de atividade física regular, pessoas que cuidavam da saúde de forma preventiva, alguns tiveram aí o contágio, mas não manifestaram sintoma, né? Agora, sim, a questão né, Dolfo? Nesse momento, que está tudo muito intenso, está todo mundo falando, né? Vou fazer atividade física, vou fazer tal coisa, Tá, legal. E a hora que passar esse momento, será que vamos manter essa conduta? Que é aquilo que a gente fala muito, né, Dolfo? Meu joelho está doendo hoje. Então, segunda-feira eu tenho que ir ao médico. Só que eu acordo na segunda-feira e o joelho não está mais doendo. Então eu não vou no médico hoje não, porque eu tenho um outro compromisso, eu vou desmarcar. Meu joelho está bom já. Então, mais ou menos isso. No calor da situação que a gente está vivendo, está todo mundo preocupado. Tanto é que, não sei se você viu isso,
aumentou em 900% a busca pelo termo imunidade na internet. E por substâncias, né? Por medicamento, por... Como é que fala? Suplementos para a imunidade. Aumentou em 900% a procura por isso. Agora, né? Porque tá assim. Será que depois que tudo isso passar, que as coisas acalmarem, a famosa, né? A pessoa vai esquecer um pouquinho daquilo ali. Será que nós vamos manter isso? Será que nós vamos manter esse cuidado? Que é isso que a gente resolveu falar hoje, né, Adolfo? Será que as pessoas vão finalmente mudar a forma de olhar para a saúde e depois de tudo isso vão continuar olhando para a saúde dessa forma, buscando uma atividade física, buscando se conhecer para lidar melhor com tudo isso? Ou vão esperar de novo um outro problema para eu reagir? Né? Que a gente sabe muito bem que o ser humano tem dificuldade de buscar, de cuidar de algo que ele não está tendo contato, né? Então, se eu não tenho dor, eu não busco um fisioterapeuta, porque eu não estou sentindo nada. Ah, mas é preventivo. Mas como que é preventivo, né? Eu vou fazer um alongamento, eu não estou sentindo nada, eu não sei qual foi o efeito desse alongamento para mim. Então, o nosso cérebro precisa, né, de uma manifestação expressa ali para buscar um cuidado. Agora, a nossa preocupação hoje é essa. Quando é que as pessoas vão se tocar de que a gente precisa mudar a forma de cuidar da saúde? Então, é o que a gente torce e a gente faz a nossa parte aqui de orientação para que, mesmo após esse momento bem difícil que a gente está passando, as pessoas mantenham essa preocupação. Né? Não comprem shot da imunidade só agora, porque tá complicada a situação. Não pratiquem atividade só agora, porque tem o risco. Não. Mantenham isso. E aí a gente vai inverter o processo, como você falou. Ao invés de cuidar de doença, a gente vai estar cuidando do indivíduo, né? Sim, perfeito. Isso é o que a gente espera, né, Rodrigo? Que na realidade é que as pessoas então alertem agora que isto está sendo apenas uma capacidade que nós estamos tendo, né, de aproveitar esse momento para amanhã fazer diferente. Né? A gente sabe, a gente dá aula e a gente sempre coloca para os nossos alunos. A nossa maior responsabilidade quando você está atendendo uma pessoa é justamente eu mostrar para ela o quanto que ela precisa acordar e fazer coisas diferentes para automaticamente se manter em saúde. Essa é a nossa responsabilidade. Né? Eu não poderia nem colocar apenas que a nossa responsabilidade é curar alguém, porque não é. A nossa responsabilidade é despertar na pessoa o quanto que ela pode modificar, né, o jeito do que ela está vivendo e que automaticamente leva ela a estar tendo aquele sintoma. E vamos lá, né, Rodrigo? Ainda bem que nós temos sintomas, né? Porque, como você disse, né, às vezes a pessoa está lá, está tendo diversos problemas, mas não tem sintoma, ela acha que está tudo tranquilo. E por que não procurar, né, se manter então bem, né, para que não venha mesmo a ter sintoma? Porque o sintoma está ali justamente para fazer, opa, vamos procurar fazer coisas diferentes porque alguma coisa está errada. Então a gente tem que procurar isso, né? E aí falando um pouquinho do que você colocou na praia, que as pessoas não estão indo, e que agora a hora que liberou no Rio, aí foi todo mundo para os bar, lotou os bar. Óbvio, todo mundo está louco de encontrar com pessoas, de ter contato com pessoas. E teve uma revisão científica aí, onde eles fizeram um levantamento de isolamentos, né, das pessoas que vivem sozinhas, dos isolamentos, né? E foi comprovado que o isolamento social aumenta a nossa inflamação. Ou seja, a inflamação corporal. Quando a gente fica longe de pessoas, sem contato das pessoas, eu aumento um processo inflamatório no nosso corpo. E o processo inflamatório, gente, não é apenas uma inflamação de um músculo, não. É a inflamação do organismo como um todo. Eu já coloco o meu sistema imunológico muitas vezes a sofrer. E isso automaticamente vai levar a problemas que podem ser em diversas esferas. Comportamentais, emocionais, né, físicas, porque esse processo está aumentado. Eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que pode ser um pouco específico, as pessoas que trabalham comigo vão entender melhor isso. Quinta-feira eu falei para você que eu atendi até, né, fui 13 pessoas num dia, né, foi uma coisa que eu atendia lá atrás e essa semana eu Doutor tive, tempo, né? Graças a Deus, né? E vou falar para você assim, ó, uma coisa me ficou e eu contei, tá? Dessas 13 pessoas que eu atendi, 8 delas eu achei bloqueios. E foi tudo primeira consulta, né? Foi legal que foi tudo primeira consulta. Essas pessoas vieram e em 8 delas eu encontrei bloqueios de abandono. Abandono agora, momento, o que eles estão vivendo agora. Só que isso, bom, quem faz a micro aí sabe, eu encontrei em informações de proteção
do que eles já passaram lá atrás de abandonos, de separações, de distanciamento, de afastamento familiar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o que nós estamos vivendo muitas vezes distante, longe, isolados, está despertando no nosso organismo memórias de situações de separações. E isso automaticamente vai levar a consequências para o nosso organismo, que vão despertar sintomas. Essas pessoas todas estavam ali ou com dores, tá? Com dores corporais que apareceram nesses últimos meses, tá? Ou começaram a entrar em crises de ansiedade, crises de pânico, tá? Então, ou seja, isto tudo está ativando nós. Então, peraí, vamos passar essa fase, vai passar essa fase. E depois, como que eu tenho que buscar conviver com as pessoas? Porque o meu maior medo, Rodrigo, é as pessoas ficarem com medo de pessoas. Porque o inimigo está ao meu lado, né? Aquele ali pode ter o vírus, eu preciso passar longe dele. Eu não posso entrar nessa loja porque tem muitas pessoas e aquele cara espirrou ali agora, então eu não posso ficar perto dele. Então isso, de uma certa forma, vai levar a gente, às vezes, a encontrar um ser humano como inimigo. Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que é assim que eu tenho que pensar? Ou eu tenho que entender que a gente tem que buscar se unir mais, né? Uma coisa é certa, óbvio, muitos estão se isolando nesse momento em prol da saúde, às vezes, de pais, de avós que são mais de idade, que são grupos de risco, e estão buscando muitas vezes se isolar ou se manter em ambientes com menos risco, justamente para não levar isso para casa, né? É até um dos motivos que fala hoje que ainda as escolas não voltaram, justamente por isso, porque as escolas, as crianças vão para lá, mas muitas vezes essas crianças moram com pessoas que têm comorbidades, riscos, né? Então, ok, é legal, então nós estamos fazendo alguma coisa em prol ao outro. É importante isso. E é importante que daqui para frente a gente também tenha essa visão, né? Como a gente tem falado aqui agora, né? Atividade física, conhecer novas possibilidades para aumentar nossas resistências imunológicas é fundamental. Eu preciso procurar mesmo o que aumenta meu sistema imunológico, mas não só nessa fase. Eu tenho que ver o que eu posso fazer daqui para frente. E viver bem em coesão com a família, em coesão com o grupo profissional, com seus familiares, com seus amigos, isso é fantástico, tá? Então é importante a gente ter isso, né, nesta fase para aprender, né, o que nós vamos fazer daqui para frente, né? E é isso que você falou agora. Essas atitudes que todo mundo está adotando agora, porque todo mundo foi correr atrás disso, né? A situação apertou, né? A coisa ficou mais feia, então todo mundo foi correr atrás disso. É o daqui para frente, não é fazer nesse momento. Porque fazer nesse momento eu estou falando do Covid-19. Aí vai tendo que vem, vai ter um outro lá com outro nome e eu tenho que de novo fazer. Então é manter essa conduta. É manter essa busca por elementos que possam melhorar a condição geral do meu corpo. E não, eu vou fazer agora enquanto o negócio está complicado. Tô doido para isso acabar, né? Tô doido para tudo isso melhorar, que aí eu posso voltar a fazer tudo que eu fazia antes. E aí não faz sentido, né? Então, se a gente quer resultados, a gente fala muito isso, né, Adolfo? Até com os nossos filhos, se queremos resultados diferentes, temos que ter atitudes diferentes. Então, se eu quero aí, de repente, que a minha saúde tenha um novo rumo, literalmente, eu preciso ter uma conduta diferente. E você falou uma coisa que é muito importante, que eu falo muito em aula também, né? A gente tem que inspirar ou dar consciência a essas pessoas, a esses pacientes. Muitas vezes a gente passa metade da consulta conversando e mostrando algumas coisas para que a pessoa tenha um entendimento do que a gente quer ali. Porque é óbvio que é ela que vai tomar as decisões, é ela que vai gerenciar a própria saúde, né? A gente ali não cura ninguém, como você falou, mas a gente vai orientar a pessoa a lidar melhor com a vida dela. De alguma forma, né? Com as nossas ferramentas. Claro que tem várias formas de fazer isso. Mas é bem esse papel, né, Adolfo? Do paciente tomar consciência, do indivíduo tomar consciência do que está acontecendo e escolher uma nova possibilidade. Que é um pouco difícil muitas vezes porque é do indivíduo, né? Você pode falar várias coisas para uma pessoa e ela escolher simplesmente que não é bem, não quer seguir aquilo e acabou, não tem problema. Mas é mostrar o quanto aquilo ali pode estar interferindo na sua saúde, no seu sistema imunológico, enfim, para que ela possa escolher mudar. Eu falo assim, a gente não vai mudar ninguém, mas você pode mostrar um determinado caminho e ela escolher aquele caminho ou não, né? Ou seja, você mostra a luz. A escolha de ir até a luz é do paciente, né? Ele vai
tomar aquela decisão sozinho. Nesse momento, muitas pessoas estão procurando formas, orientações para isso. Se você colocar uma propaganda aí no Instagram, terapia da imunidade, terapia de blindagem da imunidade, né? Vou botar um tema bem, bem legal assim para atrair. Um monte de gente vai entrar em contato com você, né? Agora, será que ela vai querer manter isso depois? Nesse momento eu quero, porque agora tá feio, mas depois não vou precisar mais não. Isso aqui já tá tudo bem, né? Então, inspirar essas pessoas, ajudar essas pessoas a tomarem consciência do que está acontecendo é o nosso grande papel. Igual você falou, também tem visto muito isso no consultório, de essa questão do abandono, e eu tenho visto muito uma questão de medo de não realização, as pessoas, medo de não se realizar, né? Essa perspectiva de vida. E aí uma paciente me chamou a atenção essa semana, que ela veio, eu sempre tive depressão, muita tristeza, só que nesse período eu estou muito pior. Mas tudo bem, esse período a gente sabe que está complicado para todo mundo, mas tem alguma coisa acontecendo diferente? Não, simplesmente eu não posso ver minhas netas. Eu não posso chegar perto das minhas netas. O contato que eu tive com as minhas netas nesse período, o maior contato que eu tive com elas foi que elas chegaram no portão da minha casa e a menorzinha me deu a mão. Quando a menorzinha me deu a mão, a mãe dela começou a ficar desesperada, tirou ela do portão e eu tive que passar álcool gel na mão. Então, assim, é desesperador, porque mesmo quando você vê a pessoa, você não pode ter contato. E aí tá aquela história, né? O novo normal. Tá complicado isso, né, Dorf? Porque o paciente chega no seu consultório e ele não sabe se ele te abraça, se ele te beija, se ele te dá a mão, o que ele faz, né? Aí tudo bem, você não cumprimenta. Aí ele vai, deita, você atende, você faz o procedimento, é uma terapia manual no nosso trabalho. Na hora de ir embora, ele te dá o cotovelo. As pessoas estão piradas, né? Porque... E aí, como é que vai ser depois? Quando, teoricamente, fala assim, tá tudo bem agora, tudo voltou ao normal. As pessoas, como você falou, elas vão ter medo, né, de se abraçar. Será que eu cumprimento com um beijo, com um abraço? Eu não sei se essa pessoa já teve ou tem alguma coisa ainda. Eu abraço, eu beijo, eu posso ir na casa. As pessoas já estão ficando com essa paranoia, entre aspas, né? De como nós vamos conduzir daqui para frente, né? As pessoas mais idosas, obviamente, elas precisam de uma precaução maior. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. É só agora que elas precisavam dessa precaução? Ou elas sempre precisaram? Né? As pessoas idosas, as pessoas com diabetes, com comorbidade, elas sempre precisaram desse cuidado. Mas não tinham antes, né? Não tinham cuidado antes com alimentação. Alguns, né? Óbvio. Com alimentação, até mesmo o contato social. Então, eu trabalho em Copacabana, meu consultório é em Copacabana, você sabe disso. Copacabana é um lugar que tem muitos idosos, muitos idosos. A gente brinca que você tropeça, você esbarra sempre em bengala, em andador, né? A gente brinca, porque tem muitas pessoas idosas. Sim. Cara, e essas pessoas sempre estiveram na rua, tem muito mais, os velhinhos estão muito mais na rua do que qualquer um. Mas será que antes não precisava ter esse cuidado? Não, é só agora? Então, uma coisa que eu tenho falado muito, não é só agora, todos esses cuidados não são só agora, a preocupação com a nossa imunidade não é só de agora, a preocupação com a atividade física não tem que ser só agora. E a gente não tem que colocar a esperança de uma melhor saúde no medicamento, na vacina. A esperança de uma saúde melhor não está ali, não está fora, ela está dentro. E aí depende do meu cuidado. E aí depende da minha disciplina para isso, né, Dolfo? Porque cuidar da saúde, ter uma boa alimentação, uma atividade física, é disciplina. Você mesmo me convidou aí, eu estava em Londrina gravando aula com você, você me convidou para todo dia, 6 da manhã, ir para academia, né? Nós fomos todos os dias. Fomos todos os dias. Todos os dias. É disciplina. Disciplina. Cara, isso é fantástico. A minha irmã colocou aí uma coisa que ela mora 18 anos sozinha, e aí ela falou que agora nessa época os vizinhos começaram a deixar coisa na porta para ela, os amigos começaram a ligar para ela direto porque ela está sozinha. E é isso mesmo, é o que a gente espera. Esperamos que as pessoas entendam que nós precisamos viver em conjunto. Nós precisamos estar próximos. Nós podemos fazer algo ao próximo, né? Então, nos doar é importante também, porque é a partir da doação que a gente também recebe. Então, isso é algo que se Deus quiser, se mantenha, não só nessa fase. Como você colocou, esses idosos de Copacabana, será quantos que estavam ali abandonados nas suas casas, nos seus apartamentos antigos ali, que a família nem vai lá, né? Mas, e aí olha só essa história que você colocou aí da avó que viu a menina pelo portão,
Gente, se eu ficar longe disso, vamos lá, a pessoa tem 90 anos, ela está ali, vamos, entre os últimos anos de vida dela, e ela não pode ver aqueles netos, né? Que para ela é a única coisa que ela tem hoje. Eu tive uma senhora que eu atendi, que ela pegou e falou justamente assim, falou assim, eu posso morrer pelo Covid amanhã, mas eu preciso estar em contato com as minhas netas. Eu vou lá e eu não quero saber. Eu prefiro morrer com elas, correto, do que morrer sem elas. Então, olha só, né, onde está chegando, né, essa informação. E eu vou falar que teve uma outra paciente que me contou um fato muito interessante de uma vizinha dela, que era a vizinha, tinha eram dois irmãos, né, mas eram famílias diferentes, e eles não estavam indo visitar a mãe, porque a mãe morava em uma cidadezinha do interior, e eles moravam aqui em Londrina, eles não estavam indo visitar, porque poderiam levar o vírus para lá, né. Sabe o que aconteceu nesses 4 meses que nós estamos aí, desde março? A mãe entrou num surto, teve uma parada cardíaca e morreu, sozinha. Eles não viram a mãe, correto? A mãe não viu eles e ela morreu. E agora? Como é que foi? Ou seja, eu não fui lá ver minha mãe e eu não vi o final dela. E ela não me viu. Então, olha a loucura que nós estamos. Então, a gente tem que, como eu já falei isso aqui numa outra live, eu achei muito legal da Jovem Pan, seja responsável. Seja responsável. Gente, vamos ser responsável. Né? Vamos seguir o que a gente precisa. Se é higienizar a mão, vamos higienizar a mão. Se é chegar em casa, tomar um banho antes de comer, ok, mas vamos fazer isso. Né? E tem um outro dessa semana também, de ontem, que eu atendi, que era uma família, são 5 irmãos e tem a mãe mora sozinha. A mãe tem 87 anos e a mãe mora sozinha. É uma pessoa lustre e tudo mais. E eles tinham o costume de todo sábado e domingo eles se encontravam na casa de um irmão, né, para jogar baralho com a mãe. E eles ficaram 2 meses sem jogar baralho, correto? Apenas fazendo lives, né? Imagina agora uma senhora de 87 anos com o celular na mão, correto? Ela começou a passar mal, a senhora começou a passar mal. Eles falaram, gente, vamos mudar? Vamos começar a ir na casa da mãe? Então vamos fazer o seguinte, vamos para casa da mãe tal hora, vamos. Tomem banho, troquem de roupa, montem no seu carro, chega lá, desce na casa dela, pronto. E vai lá abraçar a mãe. Agora, tá espirrando, tá com gripe, tá com febre, tá com isso ou com aquilo, fica em casa. Agora, se você não tem nada, se higienize e vai lá. Correto? A hora que levou lá, falou que a mulher mudou a semana inteira dela. Falou que a senhora mudou de uma hora para outra, que eles começaram a voltar a fazer isso. Então, olha o quanto que isso é importante que a gente mantenha a ideia de nós interagirmos com as pessoas. Nós precisamos manter o contato. Então, isso é algo que tem que ser muito válido, né, para a nossa saúde lá na frente. Que a gente tem que saber que a gente se manter em harmonia com as pessoas que estão ao nosso lado, ter uma boa convivência. Né? A gente já falou isso e todo mundo fala, né? Até tem alguns aí casais que se separaram na hora que começou o confinamento, né? E outros que se reajustaram. Que bom, é importante. Rodolfo, mas separar é ruim. Mas às vezes separar é necessário, gente. A gente tem que entender que se não está bem, ninguém quer ficar vivendo ruim. Então cada um tem o direito de buscar às vezes uma vida diferente. Mas a gente pode interagir melhor. Né? Com a família eu sei, né? Não sei o quanto que você aumentou seu contato com o Rafa, tá? Com a Flávia aqui em casa, né? A gente também tem isso, porque aumentou o nosso contato. A gente vê filme direto, a gente joga baralho direto. Então, mudou esse contato. E isso é importante que a gente continue lá na frente. Continue entendendo que isso vai ser bom para a nossa saúde. Né? Vai ser importante para a nossa saúde. Né? Então, tomar o nosso sol, ter a comunhão com as pessoas, isso é saúde. O nosso contato aumentou muito, né, Dolph? A gente ficava aí pelo menos uma semana, às vezes 2 fora de casa, fora mesmo, né, em hotéis, então não voltava para casa, e hoje a gente está em casa o dia inteiro. O Rafa, ele acha estranho, por exemplo, quando eu vou atender no Rio e fico um dia inteiro fora. Ele acha estranho. Meu pai não está aqui, ele acorda procurando, né? E isso foi muito positivo, acho que para todas as famílias. Mesmo que para alguns aí tenha causado um certo desconforto, porque conviver a gente sabe que é uma coisa bem particular, não é tão fácil, então a gente aumentou muito essa convivência. Mas aí quando aumentou essa convivência, aumentou a cooperação dos casais, então isso foi interessante. Pessoas que, né, mal conversavam em casa passaram a cozinhar juntos. E a importância disso que você falou, do contato, só da gente poder sentar na mesa todo mundo junto atualmente, né, tá sempre
próximo dos nossos filhos, muda muita coisa, muda a energia dessas crianças, né? E levar a energia, a alegria dessas crianças para as pessoas mais velhas é fundamental. Às vezes é só o que eles precisam. E aí, como você falou, a responsabilidade. Faz a higienização, vai ver a avó um pouquinho, ficar com a avó, né? O Rafa fica muito com a minha sogra quando a gente está no Rio e é dessa forma, né? A gente procura se cuidar, ter o cuidado para que quando chegar na casa dela tá tudo bem, para que ela não tenha nenhum problema, mas ela também mantenha o contato com o Rafa, né? Esse contato fundamental. Agora tem uma coisa, uma pesquisa que foi feita há muitos anos atrás, né, Adolfo? E virou até um livro isso, em que eles falam dessa questão do contato social. Então, o nosso bem-estar está muito relacionado ao nosso contato social, então as relações sociais que nós temos, a nossa relação afetiva, conjugal e as nossas relações sociais. Isso é um dos fatores do bem-estar. E uma das coisas que mais afetam o bem-estar depois desse contato social é a atividade profissional. Então, as pessoas que perderam suas atividades profissionais, perderam seus empregos, mesmo que ela recupere o emprego logo depois, um mês, né, alguns meses depois, eles demoram de 4 a 5 anos para se recuperar emocionalmente. Então, a recuperação emocional, né, o bem-estar após uma situação dessa de perda do trabalho, é um dos fatores que mais demora para a pessoa recuperar, se recuperar emocionalmente. E se a gente parar para pensar, né, Adolfo, em 4, 5 anos, é bem provável que a pessoa vivencie outra situação difícil também, que não seja no trabalho, que seja uma situação relacional, né, social. Então, a chance desse indivíduo começar a acumular uma série de fragilidades, uma série de problemas é muito grande, né? E essa perda do contato social, também citado nesse artigo, onde existe uma demora muito grande da pessoa retomar o seu bem-estar. Então, quando é que será que nós vamos conseguir retomar o bem-estar se a gente não começar desde agora a buscar manter essas relações ou retomar essas relações? Então, a gente tem que olhar de uma outra forma, né? Ao invés de a gente olhar para esse momento como um momento, tá muito difícil ficar convivendo em família, porque é o dia inteiro em casa, a gente tem que olhar de uma outra forma, né? Que bom que a gente pode estar o dia inteiro em casa, que bom que a gente pode estar junto. Tudo bem que seria importante que estivéssemos trabalhando um pouco mais, mas se não podemos nesse momento, o que eu vou fazer com essa situação de casa? Eu vou reclamar que eu estou o dia inteiro em casa, que eu não aguento mais ficar com a minha família em casa, ou eu vou agradecer porque eu estou reforçando esses laços, né? Então, a gente tem visto, aqui em casa, a gente tem visto muito isso. O Rafael e a Manuela, que também agora está ficando aqui em casa direto, a mudança que acontece, a transformação que foi para o Rafael, por exemplo, a Manuela está aqui em casa de novo, né? Tá 2, 3 semanas aqui em casa com a gente. E isso, pessoal, estou falando de uma situação minha familiar. E o como isso não acontece fora daqui, né? O quanto as pessoas precisariam só disso, né? Que a Roberta falou, a pessoa vai ali na minha porta levar alguma coisa. Muitos idosos estão passando por isso, né? No prédio aqui também, os idosos estão recebendo algumas coisas. Então, pessoas que mal se falavam, né? E agora tem esse contato. Então, pessoal, a gente já falou em outras lives que a questão do contato físico, né? Ele vai promover a liberação de determinados hormônios. Um dos mais conhecidos é a ocitocina. Então, o toque, o contato, o abraço vai liberar ocitocina. Melhora a liberação de ocitocina, né? É um hormônio essencial para o nosso organismo, para o nosso bem-estar, né? Que é chamado hormônio do amor, né? Que é o que promove essa ligação afetiva, né? Que promove como é que fala? Essa conexão, né? Essa ligação afetiva. Então, vamos manter essas condutas, depois desse período, vamos continuar dessa forma. Ou vamos mudar o que a gente fazia antigamente, né? Não visitava os avós, não visitava os pais, quase não tinha contato, quase não abraçava os filhos, a gente não fazia atividade física, aí agora a coisa apertou, né? E aí todo mundo resolveu buscar alguma coisa. Então vamos manter agora, vamos fazer assim, vamos para academia com os nossos filhos, vamos abraçar os nossos filhos todos os dias, vamos abraçar os nossos pais todos os dias, nossos avós, né? Ao invés de botar fora a solução para isso tudo. Uma coisa que é certo para nós, né? Que
estudamos isso há mais tempo, né, Dolfo? Não está fora a solução. Ela não está fora. Ela está em nós. A solução para a nossa saúde está em nós. Óbvio que todos os medicamentos, todos os suplementos, eles funcionam como um auxílio. E eles são necessários. Né? Principalmente a suplementação. São necessários. Agora, não adianta uma suplementação, não adianta uma medicação se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou fazendo uma série de outras coisas, né? Como a gente já falou da experiência, acho que a gente já citou isso aqui da experiência do rato, onde foi seccionado o nervo vago, que faz essa comunicação corpo-mente, e muitos suplementos que foram dados para esse rato não fizeram mais efeito. Então não é só também eu tomar a suplementação, eu tenho que estar cuidando do corpo que vai receber essa suplementação. Porque o meu corpo pode não ter o que fazer com aquilo, não saber lidar com aquilo. Eu não tenho elementos para lidar com aquilo ali. Então acho que o que a gente mais fala hoje em dia é isso, né, Dolfo? Não pense na solução fora na medicação. Pense no seu corpo, porque se o seu corpo estiver bem, a medicação faz um efeito. Se o seu corpo não está bem, às vezes a medicação também não faz efeito. Perfeito, cara. As meninas estão discutindo aqui porque a Larissa me cegou aqui agora, né? Ela colocou Eu vi uma coisa, o farol uma aí. luz aqui em mim, velho, né? Para eu aparecer mais. Mas vamos lá. Mas, Diguinho, isso é perfeito, cara. As pessoas têm que entender que também não é apenas ir lá e comprar na farmácia como é que é? A vitamina de A, zinco, né? Enche de suplemento, né? E aí, pá, beleza, tô suplementado, tô com todas as vitaminas possíveis. Será que seu corpo está utilizando elas? Será que está conseguindo absorver? Então a gente sabe que a situação em que a gente se coloca emocionalmente, nas relações comportamentais, isso influencia em como o seu organismo vai funcionar, né? Você falou do nervo vago. É o nosso nervo de reparação, né? O nervo do nosso parasimpático. É o nosso sistema que trabalha em prol da defesa do corpo. E se você estiver emocionalmente afetado, esse nervo não vai estar funcionando bem. Então a relação entre cérebro, né, e intestino não vai ter bem. Então não vai adiantar só você suplementar. Diguinho, eu sei que a gente tem ainda mais 15 minutos, 20 minutos quase, né? E eu acho que a gente tem que abordar uma parte que eu acho que é interessante a gente colocar. Até eu acho que a figura que a gente colocou na apresentação lá, eu acho que é justamente isso. As pessoas hoje, a gente sabe que a tecnologia é importante, a gente sabe o quanto que, né, a medicina, não falando apenas de médico, tá, gente? Mas a medicina tem crescido na sua tecnologia, na modernização, né, de recursos para trabalhar com ela. Mas a gente tem que entender que não é só isso também. Não vai adiantar eu ter um equipamento que faz análise de tudo, te dá toda a informação, né? Ah, esse ligamento está assim, esse osso está assim, esse músculo está dessa forma, sua víscera está assim. Mas se você não parar para pensar o que você acabou de dizer, né? Como que está o meu eu? Como que está o dentro de você? Não é fora. Não é simplesmente então eu ir lá e fazer todos esses exames médicos e conseguir definir, eu tenho tal patologia, que é o que a gente bate muito, né, cara? As pessoas têm que clarear daqui para frente que não é a patologia X que eu sou e eu tenho que carregar isso para mim. Então, o que eu espero da saúde daqui para frente é que as pessoas possam olhar para si, olhar para dentro de si e saber que não é o equipamento que vai falar o que ela tem, mas ela pode modificar a sua capacidade perante o que ela vive. Né? Então, não é apenas eu buscar os recursos tecnológicos, né, que vão me dar toda essa informação. É importante? É, como a gente aprendeu na faculdade, complementar. Né? Esses recursos são complementares a nós, mas nós somos uma pessoa e não um recurso apenas de um exame. Tá? Então nós temos que começar a entender que a saúde nossa daqui para frente tem que ser olhada primeiramente para dentro de nós. Né? O como você está vivendo, o como você está se sentindo, como que você está entre família, como que você está dentro do seu trabalho, como que você está dentro das suas finanças, né? O que você carrega dentro da história que você tem em família. Se você olhar para isso, se nós pararmos e começarmos a entender então melhor a nós vamos possibilitar uma melhor saúde, um melhor funcionamento desse nervo vago, tá? Um melhor funcionamento de todo o sistema imunológico, que isso vai facilitar ainda mais a gente amanhã não viver procurando ou esperando a doença, mas viver buscando o bem-estar, tendo bem-estar. Então isso eu acho que é muito importante e tem que ficar. Porque vamos lá, o que está adiantando hoje toda a tecnologia que nós temos para falar desse vírus? Nada. Correto? Não tem nada, não adianta nada. Né? A tecnologia simplesmente está ali, a gente tem ela como um recurso, mas não é ela que está resolvendo. O que está resolvendo é todo mundo buscar olhar para si, fazer a sua parte dentro da sua responsabilidade, no seu isolamento, no uso de máscara, na asepsia e assim por diante.
Né? Eu tenho certeza que às vezes no seu consultório hoje você está limpando mais o espaço, passando o álcool ali. Isso será que é uma coisa boa? É uma coisa boa também. A gente tem isso como algo bom e importante. Mas vamos entender que não é só a tecnologia que vai nos dar as respostas. A tecnologia está dentro de nós, gente. Nós somos a estrutura que eu poderia falar, o computador mais perfeito que tem. Então, se você olhar para dentro de você e começar a interagir melhor com você próprio, no seu conhecimento pessoal, você vai ter melhor saúde. Então, isso é o que eu espero que fique daqui para frente. As pessoas entenderem que elas precisam buscar se conhecer, entender o ser próprio como pessoa para possibilitar amanhã essa melhor saúde, né? Todos esses contextos, eu acho que é o mais importante. O exame complementar, como você falou, né, Dolfo? A palavra complementar, as pessoas falam muito do complementar, mas eles aplicam o conceito do completar, né? Complementar é diferente de completar. Quando a gente fala de complementar, é algo que agrega, soma, mas não necessariamente supra um buraco. O completar é para completar um buraco. Então, o exame não é completar, é complementar. Então, você pegar uma tinta, você tem meio copo, se você botar mais meio copo, você tem um copo inteiro, você completou o copo. Se você tem uma tinta azul e você coloca um pouco de tinta branca, você complementou e transformou essa tinta azul em um azul mais claro. Você complementou, você não completou nada. Então, o fato de o exame complementar, ele não vai tampar um buraco. Né? Uma terapia complementar não vai tampar um buraco, e sim vai agregar alguma coisa. É exatamente o que você colocou. E a gente coloca no exame complementar a única solução, ou até, como o Ivan colocou aí, como o tratamento. Né? Ali é o tratamento que eu tenho que direcionar. Quantos pacientes chegam no nosso consultório e chega lá, sei lá, com uma sacola com um monte de exame, né? Aí você fala, caramba, eu vou olhar por uma questão óbvia, eu tenho que olhar, mas talvez ali esteja a esperança dele, né? Ele quer que você olhe primeiro o exame. Ele não quer que você converse, você não vai olhar o meu exame, né? Tem paciente que já chega te entregando, abrindo o exame e tudo mais. Bom, primeira coisa, o fisioterapeuta, determinados exames, o fisioterapeuta não foi treinado para olhar, no nosso caso. Mas a gente tem que ter um pouco do entendimento. Eu passei por uma situação essa semana que passou, com o exame de sangue do meu filho mais novo. Óbvio que eu entendo, mas eu entendo pouco, né? E aí eu passei para aquele nosso amigo, tá aí, o Éder tá aí, O Éder. muito E ele já se competente. prepara que a gente vai fazer uma live com ele aí, né? Ele chamou a gente, Exatamente, vamos fazer. é exatamente por isso que a gente quer trazer ele aqui, porque é o cara que entende do assunto. E na concepção da médica do meu filho e na minha, tinha uma alteração, mas que aparentemente não era nada demais. E aí eu falei, bom, vou conversar com ele. E ele conversou comigo e falou, Rodrigo, pode até parecer que não é nada demais, mas a gente precisa olhar, porque isso aqui pode significar tal coisa, tal. E ele fez um apanhado de coisas e nós fomos buscar. E no final das contas não é exatamente o que a gente estava pensando. Que bom, que é mais simples. Mas complementou um outro entendimento. Então agora nós vamos buscar outras possibilidades. Né? E é isso que a gente tem que entender. Inclusive o seguinte, o exame não mostra tudo. O exame é uma fotografia, né, Dolfo? Então, ele mostrou aquele momento ali, aquele momento atual. O hormônio a gente sabe que é uma coisa muito dinâmica. Se tem lá na coluna, mostrou lá o raio-x, mostrou que tem uma artrose. Mas tá, legal, a artrose tá aqui. Eu vou ficar olhando para essa artrose, eu vou tentar entender de onde veio essa disfunção aqui, né? Por que isso aqui apareceu? Olhar para o exame e, bom, é isso aqui que eu tenho que tratar, limita a gente vai ficar parado ali naquela informação, né? Eu não vou buscar nada do que está acontecendo, não está em volta daquele sintoma. E vou cair naquele erro de que você gosta muito de falar, vou tratar sintoma, eu não trato sintoma, eu trato o indivíduo. Então o exame acaba direcionando a gente, às vezes, de uma forma complicada. Você olha lá para aquela raio-x da cervical, quero tratar aquela cervical, e não trato mais nada, esqueci do resto. Ontem eu estava conversando com uma paciente, eu atendi uma paciente ontem, e ela veio com um problema cervical, e é pesquisadora, inclusive, está trabalhando na frente de pesquisa do Covid, ela trabalha na Fiocruz aqui no Rio, e aí ela veio com o exame dela, e quando eu falei com ela assim, ela me falou de um sintoma na cervical e no punho, né? E quando eu falei com ela da possibilidade daquilo ter a ver com o intestino dela, porque a origem embriológica, tal, aquilo que a gente fala muito da hierarquia dos tecidos, ela regalou o olho e falou assim, eu nunca ouvi falar nisso,
E nunca ninguém me falou dessa possibilidade. Eu estou tratando com um médico de coluna da cervical, eu estou tratando de um médico de mão do meu problema no punho. Então, assim, esse olhar do todo, que é o que você falou, entender a si. Tá, e por que que eu adoeci? E por que que eu tenho essa fragilidade? Que a gente fala muito do terreno biológico, acho que na última live a gente falou muito disso, né? Do terreno biológico. Muitas vezes uma fragilidade no terreno biológico não aparece no exame convencional. Você faz um exame lá de imagem, um exame de sangue, não aparece uma fragilidade ali. Mas às vezes tá, aquela informação já está ali, né? Perfeito. Ô, Diguinho, eu lembro quando vinha o B.R. Bishop, né, que falava da medicina de Sirius aqui, ele já falava isso, e o Sirius é um médico ortopédico, tá, gente? Que criou um método fantástico, que é esse Sirius, né? E ele já falava que, por exemplo, em pesquisas, né, se você pegar uma pessoa de 20 a 30 anos e fizer uma ressonância de 10 pessoas, das 10, 8 vão ter protusão discal. 8 terão protusão discal, gente. Né? Óbvio, um a mais, um abaulamento, né? um mais extruso, né? Mas dos 8, apenas 2, 3 teriam o sintoma pelo disco. E teria até exames que mostram que às vezes o abaulamento é maior de um do que o outro, e o outro tem sintoma, e aquele que tem um abaulamento maior não tem sintoma. Então, aí a gente tem que entender que, né, eu vou lá e faço uma ressonância, eu estou com uma dor lombar, pronto, aqui, ó, protusão discal, resolvido o seu problema. Vai tratar a protusão discal, né? Mas espera aí, e por que você desenvolveu esse sintoma? Por que esse disco abalou naquela área? Nós sabemos, né, nós temos as bandeletas centrais, lá quem faz micro aí, que são os núcleos, né, pulposos, o núcleo que fica no meio do disco intervertebral, mas ele tem correlação com diversas outras estruturas, gente, viscerais, endócrinas. Então, se você não parar para estudar um pouquinho mais o seu conhecimento como um todo, o seu funcionamento como um todo, você está, às vezes, apenas com um laudo, com um papelzinho na mão, escrito protusão discal, é esse o seu problema. Né? E, às vezes, não é aquele o problema. Então, isso que tem que ficar claro para todos nós hoje. Né? Por que tem pessoas que têm sintomas e outros que não têm sintomas perante a Covid? Porque cada um tem um terreno biológico. Rodolfo, o que é esse terreno biológico? São as informações que você tem no seu corpo, que podem ser desde a sua fase lá, fetal, infância, adolescência, ou até mesmo a gente sabe antes mesmo da gente existir, os traços que a gente carrega das heranças de família. Então isso é importante. Eu simplesmente ter no meu exame que eu tenho uma protusão discal pode ser uma coisa comum para diversas pessoas. Então vamos parar daqui para frente a não ficar pensando em buscar qual é a doença, mas buscar o porquê que eu comecei a ter essa doença. Né? Buscar entender o que você carrega dentro da sua informação para ter desenvolvido esse sintoma. Então isso é que eu espero, já que as pessoas estão procurando tanto, aí como o senhor aumentou 90% a procura de imunidade, então procurem conhecer a si, procure buscar mais as informações. Então eu espero que na saúde e de forma geral, todos os profissionais entendam que não é o sintoma o importante, é a pessoa. Vamos escolher qual é a informação daquela pessoa. Eu atendi uma médica, né, ela tá uma estudante de medicina essa semana. E a hora que eu comecei a falar para ela as correlações do sintoma que ela tinha, falei, olha, isso aqui tem alguma coisa a ver com o intestino, pela informação embriológica, que a musculatura, ela tinha muita tensão e estava com diagnóstico de desfiladeiro torácico. Síndrome de desfiladeiro torácico. Pronto, não, é esse o meu sintoma. Esse é o meu problema. Pronto, traçou o roteiro, né? Eu tenho isso. Né? Eu fiz lá o exame e essas áreas estão obstruídas. Por que se obstruiu? Né? Mas se o seu intestino continua com essa marca da história que você carrega perante as informações do que você viveu, ela tem uma separação familiar e o intestino dela não funciona desde essa separação. Bom, não vai resolver nunca. Não vai resolver, porque eu não estou entendendo o motivo. Eu tenho ali apenas agora que tomar o meu relaxante muscular toda noite, porque meus músculos relaxam e eu fico zerada. Né? Será que é isso, gente? Então, isso é o que eu espero. Espero que a tecnologia continue, a modernização continue, porque isso é importante para nós, né? Termos um algo a mais, apenas um algo a mais a ser observado. Mas vamos passar a observar um pouquinho mais simples? Gente, essa estrutura que nós somos é o mais simples. Seja mais simples, né? Toque nos seus pacientes, tenham contato com eles. Então busquem, por mais que nós estamos isolados, se tocar, sentir um pouco mais a você. Como você falou, você está falando de vínculo, não é isso? A ocitocina cria vínculo. Vínculo, a oxitocina cria vínculo. Nós precisamos de vínculo, gente. E é a partir do toque que nós temos vínculo.
A palavra que eu queria era essa, né, Adolfo? É vínculo, não estava encontrando a palavra. Quero só voltar uma coisinha que você estava falando, eu acabei mudando o assunto aqui, esqueci de falar disso. Você falou da tecnologia, né, Adolfo? E realmente a medicina avançou brutalmente, né? Mas é igual aquela piadinha que tem de WhatsApp, né? Avançamos tanto, temos tanta tecnologia e não conseguimos controlar um vírus que morre com água e sabão. É meio por aí. Agora, falando de tecnologia, a gente foi para a Alemanha em 2000 se não me engano foi 2011 que eu fui. A gente foi para a Alemanha, fui com o Afonso, para conhecer uma feira de naturopatia na Alemanha, que acontece todo ano. E lá a gente conheceu vários equipamentos de biorressonância. São coisas fabulosas. O equipamento, você se conecta no aparelho e ele avalia tudo, né? Ele avalia tudo como está funcionando. O que um exame de imagem convencional não avalia, né? Então, o exame de imagem vai mostrar a estrutura, mas ele não mostra a, a vitalidade dessa estrutura, né? E esses equipamentos na Alemanha, lá, de biorressonância, avaliam exatamente a vitalidade do tecido, né? Porque eles trabalham com bioimpedância. E avaliam a vitalidade, e o mais impressionante é que, ao avaliar a vitalidade, ele propõe o tratamento já. Então, são equipamentos que conseguem verificar o que está funcionando e o que não está funcionando no seu corpo. Então, você pode fazer um exame de imagem do seu estômago, não tem nada. Você faz um equipamento desse, ele vai mostrar a frequência, a vitalidade do tecido. Ele mostra o que está funcionando e o que não está. Então, quando você faz esse exame, você já fez também, ele mostra coisa que você nem imaginava, né? Que está ali alterado. E qual que é a proposta terapêutica desses aparelhos? Luz, homeopatia e som. Então, são equipamentos que, a partir do momento em que ele identifica lá a alteração da vitalidade do seu organismo, ele programa, né, uma determinada luz, uma determinada cor, que obviamente tem um comprimento de onda específico. Ele produz uma homeopatia para você com uma frequência específica e ele emite um som também com uma frequência específica. Tá, por que eu estou falando isso? Porque todos esses elementos, a luz, o som e a homeopatia, eles não são os elementos que curam exatamente. Eles estimulam o seu corpo a retomar a boa vitalidade. Então, trabalham com frequência que vai regular a frequência do seu organismo, né? Um floral, por exemplo, um óleo essencial, é frequência, é vibracional, pessoal. Então, ele vai atuar na frequência do seu organismo. É de dentro para fora. Só que isso, às vezes, o efeito, ele é médio e longo prazo. Nem sempre, tá? A homeopatia não é coisa de longo prazo só, não. Mas, às vezes, é um efeito que demora, porque ele depende do seu corpo retomar a regulação, né? Mas é chato, né? Porque demora muito. O meu corpo, não, eu vou tomar uma pílula aqui e já está melhor. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem isso. E aí muitas vezes, a maioria desses equipamentos eles são proibidos no Brasil, tá, pessoal? Estou vendo aqui a Keila fala que trabalha com biorressonância quântica. Alguns já estão sendo autorizados aqui no Brasil. Muitos não têm autorização no Brasil, né? Eles vêm da Alemanha, a Alemanha é um país subdesenvolvido, né? Então... E é isso aí, né, Rodriguinho? Assim, o Afonso tem mostrado muito, né, nas lives dele, esses equipamentos que trabalham com uma coisa simples, né? É luz, como você falou, é frequência, né? É som, é a forma com que o som interage no seu corpo. Isso tudo é frequência, gente. Então, olha só, é uma baita tecnologia que as pessoas não conhecem. E acham que às vezes vai lá e coloca só aquele óculosinho que fica piscando uma luzinha e fala, isso aí não vai fazer nada. Gente, isso é frequência própria. Tá? Isso é o que seu corpo funciona, é como o seu corpo funciona. O seu corpo é uma luz, correto? Ele tem energia, ele tem luz. Então, você está trabalhando com as próprias informações do próprio corpo. Então, é o eu, né? É como se disse, é trazer de fora, ou de dentro para fora, não é isso? Esta tecnologia é fantástica, né? Dolfo, nós só temos 30 segundos. Então, eu acho que assim, a mensagem que eu queria deixar, até a Lígia colocou aí, a solução não está fora, pessoal, a solução está dentro. E o mais importante, não vamos deixar só para esse momento, vamos continuar aplicando essas condutas a partir de agora até o final da nossa vida, né? Porque isso é importante. Continue a pensar em si, entender a si, buscar se conhecer para